Atenção, 300! Homens de bem! Estamos em menor número, mas não podemos desanimar. Mas pera aí, Leôncio, calma aí, velho. Quero te falar umas paradas aí primeiro, mano. Olha, Talo, essa vida miserável é muito injusta, mano. Desse jeito você tá empurrando e nós pra morte, filho. Eu ia falar a mesma coisa, mas já tá com vergonha. Nós vê fazendo bem só se ferra, cara. Olha essa minha cara. Os caras vivem lá no luxo, lá nos palácios, roubando tudo. Nada acontece com eles, ó. Justiça é cega, mas só não vê o nosso lado, né, velho? Pô, fale mais sobre isso, cara. Tô te ouvindo, brother. A vida é muito injusta, velho. Nós não temos a menor chance, cara. Nós é pouco, nós é 300 contra um batalhão, velho. Tenham coragem, homens. Não percam a esperança. Esperança que morre por hoje só se for minha sogra, velho. A gente vê fazendo bem as coisas certas e só se ferra. Os políticos roubam, ainda põem dinheiro na cueca. Tá ganhando uma propina também? O que você acha? Rachadinha? Qual é, mano? Você sabe que os perrengues que nós passa, né? É só boleto chegando, vai ter que esperar virar o cartão pra fazer as compras. É rua esburacada, é imposto alto. Não é fácil, não. E o que mais? Ué, cara, leite, é o pão caro, é o busão, gasolina alta, saúde, é educação. Não tem justiça nesse país. Eu não vou nem votar mais, não, viu? Agora a gente aparece lá, sabe? Comendo pastel na feirinha de esquina. Pega as crianças que tá rento no colo. Cada dia que uns poucos tem tanto, uns tantos tem tão pouco, hein? Quer saber? A vida é injusta. Eu tenho que concordar. Não existe justiça, cara. Quando ela vem, o cabra já morreu de esperar. Não vale a pena ser justo, não. Os cara que é mal só se dá bem. Vive de boa, viajando, comprando, curtindo a mamata. Galera, vocês precisam ver de um outro modo, enxergar a vida de outra maneira. Há uma diferença, vocês não veem? Como assim, meu filho? Você tá doido? Tem lado bom nisso não. Não desanimem, não! A justiça virá! mas então explique isso pra mim, porque tá desanimado mesmo já. Fora que meu auxílio tá acabando. Com 300 não dá, né? Fala pessoal, tudo bem? Bom, nós falamos no vídeo anterior em Eclesiastes que não é fácil lidar com as injustiças desse mundo. Esse mundo é injusto, a vida é injusta, não é difícil de nós percebermos isso, e Salomão fala justamente sobre isso. Isso é resultado de vivermos em um mundo caído, em pecado, e nós mesmos somos injustos, só somos salvos pela justiça de Cristo. E aliás, Jesus Cristo é a resposta a toda injustiça, porque nada ficará impune, tudo virá à luz quando Ele vier como juiz, e a cruz é a maior demonstração de que Deus é comprometido com o amor e com a justiça. São dois lados de uma mesma moeda. Mas como viver neste mundo marcado por injustiças? Será que há alguma diferença? Onde nós podemos encontrar a diferença? Onde nós somos motivados a servir a Deus, a adorar a Deus? É claro que devemos adorá-lo e servi-lo pelo que Ele é, não pelas circunstâncias ou para ganhar algo. Isso é uma consequência de servirmos a Deus. Mas Deus é digno de ser adorado e nós temos deleite no ser de Deus e em servi-lo e em viver para Ele. É para isso que nós fomos criados. Mas há alguma diferença? Existe diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve? Nós vamos ver hoje aqui em Eclesiastes como Salomão observa isso, como ele analisa primeiramente como um secularista e começa ali a meditar, a pensar, a refletir sobre o fato de que parece que tudo acontece, parece que acontece a mesma coisa tanto para o justo como para o injusto. Ele não parece que ele não consegue ver tanta diferença. Mas onde está essa diferença? E
como nós devemos viver a vida à luz destas questões difíceis de entender e à luz da eternidade. Quando Deus entra na história, qual diferença Ele nos traz? Bom, o tema da nossa meditação hoje em Eclesiastes 9, de 1 a 10, é um inimigo em comum e destinos diferentes. Um inimigo em comum e destinos diferentes. Eu sou o Pastor Marcos e esse é o nosso A Vida Além do Sol, Meditações em Eclesiastes. Faça a leitura aí do texto da Palavra de Deus. Primeiramente, aí, a primeira verdade sobre a qual Salomão reflete é que o futuro não está em nossas mãos. Como diz o ditado popular, o futuro a Deus pertence. É isso que Salomão está falando aí no verso 1. Ele reflete sobre isso, ele inicia dizendo, e ele chega à conclusão: o que acontece ao sábio, ao justo ou ao injusto, isso foge do seu controle, foge do seu escape. Nós não podemos controlar o futuro, nós não temos o poder sobre a nossa própria vida, nem daqui a um segundo. E Salomão reflete sobre isso e diz se é amor ou ódio, se é algo bom ou ruim, se são coisas maravilhosas ou sofrimentos terríveis que nos esperam, isso foge do nosso controle. Nós não temos capacidade de administrar estas coisas, seja sobre justos ou injustos. Todos nós vivemos neste mundo caído, sujeitos aos mesmos males. Se cai um avião, os crentes não vão ficar levitando. Se vem uma pandemia, os crentes não têm blindagem contra vírus e bactérias. Se acontece uma guerra, crentes e não crentes também morrem, cristãos e não cristãos também morrem. Se vem, por exemplo, uma crise financeira, isso vai afetar cristãos e não cristãos. Então a diferença não está aí, ela está em outro lugar. Há uma diferença sim, mas não está aí. Todos nós estamos debaixo do sol, vivendo neste mundo caído e não temos controle sobre estas coisas. E aí diz que tanto o justo quanto o injusto estão nas mãos de Deus, ou seja, Deus é quem tem o controle do futuro, o controle está nas suas mãos. A nossa confissão diz que Deus já determinou todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo, Ele é eterno, Ele foge da compreensão de espaço-tempo, Ele mesmo criou o espaço e tempo, Ele existe, né? Ele é em uma outra realidade totalmente diferente de nós. Aliás, Deus é o único que é, nós existimos e a nossa existência depende totalmente de Deus. Mas justos e injustos, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Só existe um soberano, aliás, soberano só pode ter um mesmo, né? Só existe um soberano e é Deus, não sou eu e nem é você. A sua inteligência, a sua sabedoria, o seu dinheiro, os seus diplomas, o seu poder, o seu cargo, a sua autoridade, seja lá o que for, não garantem nada para a sua vida, não garantem a sua existência permanente e eterna, nem a sua felicidade, nem são blindagens contra os dissabores dessa vida. O futuro está nas mãos de Deus. Humanamente falando, o futuro permanece algo totalmente incerto para nós. Bom, embora nós não tenhamos certeza sobre nada do futuro, mas uma certeza nós temos. Temos um destino em comum, que aliás é o tema da nossa meditação. Um destino comum a todos, é o que Salomão vai dizer aí no verso 2 e 3, quando ele observa que o mesmo acontece a ambos. Lembra que várias vezes em Eclesiastes, Salomão fala na perspectiva de um secularista, de um homem que não leva Deus em conta. Várias vezes ele banca e não só banca, né, mas ele de fato experimenta e vive isso, de tentar refletir sobre a vida com a capacidade humana, com os nossos recursos, sem levar Deus em conta. E observando, como se fosse possível, talvez deixar um pouco Deus de lado, né, tentar raciocinar como um homem sem Deus pensa, ele chega a essa conclusão, olhando a vida sem uma perspectiva divina. Tanto o justo quanto o injusto têm algo em comum. Tanto aquele que sacrifica, ou seja, que louva, que cultua a Deus, quanto o que não louva, tem este destino em comum. Aquele que serve, aquele que adora, aquele que busca andar de modo a agradar a Deus, eles têm algo em comum, a mesma coisa lhes acontece. E não é a primeira vez que Salomão fala disso aqui em Eclesiastes. Se você voltar aí nos capítulos anteriores, você vai ver que Salomão fala sobre isso, inclusive quando ele compara os homens com os animais. Nós temos um vídeo aí sobre isso. E ele chega a dizer que isto é um mal. Por quê? Aparentemente parece algo injusto. Se nós olharmos de maneira nua e crua, o mesmo acontecer a um justo
acontecer a um injusto, a uma pessoa de bem, vamos dizer assim, e a uma pessoa totalmente má. Acontece a mesma coisa. As pessoas têm um futuro em comum. E qual futuro é esse? A morte, túmulo, o cemitério. Nós temos esse destino em comum. Por mais que você more numa casa maravilhosa, espetacular, por mais que você viaje para lugares de tirar o fôlego, nós temos um destino em comum e é a morte, é os 7 palmos debaixo da terra. É o que Salomão está dizendo aí, todos nós vamos morrer, a morte nos nivela, não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro, não tem amarelo, não tem homem, não tem mulher, não tem nenhuma diferença, todos nós vamos morrer. Esse corpinho bonitinho seu um dia vai ser comido por vermes. Chocante, né? Mas é a realidade. Mas a outra coisa que nós também temos em comum, no verso 3 Salomão diz que infelizmente nós temos um coração em comum. Mas não é algo bonito dizer, temos um coração em comum, ou seja, nós somos unidos, a humanidade tem que dar as mãos e se unir por um bem maior. Não. Salomão diz aí, nós temos um coração ruim em comum, um coração cheio de maldades. Mesmo sabendo que a morte é iminente, que a morte é certa, que a morte virá, isso não quebranta os corações dos homens. Pensa aí no momento de pandemia, vê se os corações foram quebrantados. Parece que se esfriaram ainda mais, parece que as pessoas estão ainda mais distantes. O temor a Deus, onde está? As pessoas estão se tornando cada vez mais duras, cada vez mais egoístas, cada vez mais distantes de Deus, imorais, perversas, corruptas. Você vê aí que o povo rouba até na pandemia, o dinheiro que é para socorrer famílias carentes e para comprar coisas para os hospitais. A gente percebe que ainda tem político que rouba e desvia esse dinheiro, mas nós não somos diferentes, nós também praticamos pequenas corrupções, o nosso coração é mau, o amor tem se esfriado. Parece que você sai na rua, não sei se você já teve essa sensação, e parece que as pessoas são obstáculos que você tem que vencer, porque parece que cria esse clima assim, de que está todo mundo contaminado, né? Então eu tenho que evitar todo mundo, e esse contato físico faz falta. Eu sei que nós temos este momento aí delicado, mas como o contato físico faz falta, porque nós somos seres para relacionamento. Mas o ponto aqui é que nós temos um coração em comum, os homens caídos neste mundo de pecado. Salomão, observando até mesmo aí como um secularista, ele chega a essa conclusão, o coração dos homens é mau, o coração dos homens é cheio de perversidade. É isso que Jesus vai ensinar lá em Marcos 7, de que é do coração dos homens que procedem tudo aquilo que não presta. A sociedade, ela pode estimular isso? Pode. O meio em que a pessoa vive pode estimular isso? Pode. Alguns acontecimentos na vida podem estimular isso? Pode. A mídia pode estimular? Pode. Satanás com as suas tentações? Pode. Mas o que é determinante é o coração do homem. Por isso que a gente vê pessoas de contextos diferentes e que praticam males e praticam coisas boas. Tem pessoas que vivem em ambientes totalmente propícios ao crime e à maldade, mas são pessoas de bem. E já tem pessoas de berço que são pessoas totalmente más, perversas e que vão praticar males. Então o que é determinante é o coração do homem. Nós temos isso em comum. Essa é uma triste realidade. Então a gente já viu até aqui que nós temos em comum é que nós não controlamos o futuro, nós não temos controle sobre a nossa vida, isso pertence a Deus. Nós temos a morte em comum, a morte chegará a todos nós, e nós temos um péssimo coração em comum. Quarto lugar, nós temos mais algo em comum, nós todos os homens, nós temos uma vida, nós temos uma esperança, uma oportunidade em comum. Salomão diz aí para aqueles que estão vivos, ou seja, para você que está aqui agora vivo me assistindo, não sei se você vai morrer, se você vai ficar vivo até o final deste vídeo, não que eu queira que você morra, mas a gente não sabe se vai morrer daqui a um segundo, daqui a 20, 30, 40 anos, é certo que a gente vai morrer, mas Salomão está dizendo aí, enquanto há vida, há esperança. Você já deve ter ouvido esta frase, né? É o que ele diz aí, para os vivos há esperança, mais vale um cão vivo do que um leão morto. O que você faz com um leão morto? Nada, ele não vai te defender, ele não vai te atacar, você pode chegar nele, você pode bater nele, você pode cortar ele, você pode jogar ele fora, você pode deitar sobre ele, você pode fazer o que quiser com um leão morto. Mas o que você faz com um leão vivo? Nem chega perto, né? A não ser aqueles caras experientes que adestram leões e que sabem ali controlar.
Mas um leão vivo é uma ameaça tremenda, é um animal extremamente feroz, um predador extremamente feroz, forte, capacitado. Mas morto ele não vale de nada. É melhor um cão vivo. E cão, não pense aqui no nosso contexto, em que cão vale mais do que gente, né? Mas naquele tempo, cão era um animal imundo, totalmente desprezado. É tanto que se você quisesse ofender alguém, ainda hoje é meio assim, né? Se bem que as coisas estão mudando, né? De tanto que cachorrinho está tendo vez. Mas naquela época, se você quisesse chamar alguém de imundo, de impuro, ofender, era você chamar de cão. Por isso que os judeus chamavam os gentios de cão. Então dizer que é melhor um cão vivo, ele está dizendo, é melhor algo que todo mundo despreza, mas está vivo porque ainda tem esperança, do que você ter todos os recursos minguados, mortos. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, por mais que a sua vida esteja difícil, por mais que você pareça um cão vivo, né? Por mais que a sua vida esteja assim extremamente difícil, mas ainda é melhor estar vivo porque em vida ainda há esperança. E olha que Salomão está falando como um secularista. Ainda há oportunidade de mudança, ainda há oportunidade de transformação. E eu já adianto aqui, à luz do Evangelho, há oportunidade de salvação, porque depois que morreu, acabou, você não vai voltar mais aqui. Hebreus diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas enquanto há vida, há esperança. É tanto que Salomão vai dizer aí no verso 5, porque enquanto eles estão vivos, eles sabem que vão morrer, ou pelo menos deveriam saber, ou pelo menos deveriam viver como se fossem morrer. Por isso que Moisés vai dizer no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, sábio é aquele que vive sabendo que vai morrer, ou seja, sabendo que os seus dias são breves. Ele não vive como se fosse viver aqui para sempre, construindo mega coisas, ajuntando para si todo o dinheiro do mundo e vivendo de maneira avarenta, gananciosa, sem se preocupar com ninguém, sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com a sua espiritualidade, sem se preocupar com a sua vida eterna, pensando só no aqui e no agora, como se todo mundo fosse morrer menos ele. A gente não fala, mas a gente vive assim. A gente pensa que vai ser jovem, bonito, ter um corpo sarado e ter dinheiro para sempre. Só vão morrer as pessoas ao nosso redor. Aquele que sabe que a sua vida é finita, ele é sábio, ele pensa na vida eterna. Não é ficar alienado, triste, lamentando, ó vida, ó céus, eu vou morrer, eu vou me trancar num quarto porque a vida não tem sentido. Não é isso. É você ter consciência de que os seus dias são breves, então você vai aproveitar a vida com mais intensidade, com mais alegria, com mais amor, com mais respeito ao próximo, buscando andar de maneira piedosa. Você vai viver com gratidão, com intensidade, mas sem arrogância, sem soberba, sem vaidade, sem achar que o mundo gira ao seu redor e que é prazer pelo prazer, mas você vai viver de maneira justa, sensata e o seu coração estará no Senhor, estará no céu. Porque depois que morreu, o que Salomão está dizendo aí, jaz no esquecimento, não haverá mais lembrança. Claro que ele está falando da perspectiva de quem está aqui, da perspectiva humana. Não há mais esperança, não há mais solução. A memória acabou aqui, ele não vai poder fazer mais nada. E olha que interessante que Salomão diz aí no verso 6, amor, ódio e inveja para eles já pereceram, sem chance, não existe mais. Ou seja, a oportunidade de amar é aqui e já encerrou. É claro que no céu sempre existirá amor, vínculo de amor. Nós amaremos o Senhor e o nosso próximo para sempre, um amor perfeito. Ódio e inveja, mas pensando aqui humanamente falando, porque o tempo de amar é agora, depois que morrer não adianta você dar presentes, não adianta você mandar flores, não adianta você querer fazer homenagens. O tempo de amar, de estar presentes, de fazer algo, é agora, depois não haverá mais oportunidade. Também ódio e inveja, um outro lado aí, tudo isso terminará na morte. Quantas pessoas brigaram, quantas pessoas odiaram umas às outras, fizeram inimizades, não perdoaram, morreram com mágoa, levaram a inimizade para o caixão, levaram o ódio para o caixão, não resolveram. E daí, gente? Acabou. Perderam a oportunidade que tiveram de amar, perderam a oportunidade que tiveram de resolver o ódio, de resolver a inveja do coração, de reconciliar, de perdoar, de resolver os seus dramas. Quantas pessoas levam para o túmulo as suas inimizades, depois não vai dar mais para resolver, depois não vai dar mais para solucionar estas coisas. Você e eu temos uma
oportunidade hoje e agora em vida. Resolva as suas questões hoje, perdoe, trate com alguém que está magoado com você, ame hoje, porque depois não haverá mais oportunidade de você fazê-lo. Então, em quarto lugar, a gente observa aí que nós temos uma vida em comum, uma oportunidade em comum, uma esperança em comum. O que nós temos em comum até aqui? Não sabemos nada da nossa vida e do futuro, não temos controle. Nós temos a morte também em comum. Nós temos um coração feio em comum, cheio de delírios e de maldades. E também nós temos uma oportunidade em comum. Bom, mas olhando à luz da palavra de Deus como um todo, olhando à luz do evento de Cristo Jesus, do Novo Testamento, Paulo também foi muitas vezes questionado sobre isso, sobre a sua esperança. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe qual é o cúmulo da infelicidade? Ter a sua esperança só para este mundo. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. E Paulo vai dizer aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas ele diz: de fato Cristo ressuscitou. E ali em Coríntios ele gasta um tempão ajuntando provas e evidências de que de fato Cristo ressuscitou conforme as Escrituras. E é a nossa esperança, porque se nós temos um inimigo em comum e o último inimigo a ser vencido é a morte, a Bíblia diz que Cristo ressuscitou. Ele é o autor da vida, ele venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Se todos nós homens temos a morte em comum, mas há um Salvador que venceu a morte e nós podemos desfrutar de uma nova vida, tanto nascendo de novo aqui, morrendo para quem nós éramos, o nosso velho homem ser sepultado e nós nascermos de novo, termos vida espiritual e termos a certeza de que ressuscitaremos um dia em novo corpo, unido à nossa alma de maneira incorruptível e gloriosa, à semelhança de Jesus Cristo, quando Ele voltar e trouxer em sua companhia aqueles que são seus, e nós entraremos na vida eterna, na consumação de todas as coisas. Cristo morreu para livrar aqueles que tinham pavor da morte deste pavor. Agora não precisamos mais ter medo, porque o amor lança fora o medo. Cristo ressuscitou e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Cristo venceu este inimigo, está debaixo dos seus pés e um dia essa vitória será plenamente nossa na ressurreição final. Eu posso não saber o futuro, mas o meu futuro está nas mãos deste Jesus que venceu. E Apocalipse mostra que Ele tem um futuro nas mãos, Ele é digno de desatar os livros da história. Aquele que começou a boa obra há de completar em Cristo Jesus. O nosso futuro é tão certo que Paulo diz: aquele que nos predestinou, Ele também nos chamou, nos justificou e Ele até já nos glorificou. Nós estaremos para sempre com o Senhor. O nosso futuro está nas mãos de Deus. E mais, se nós temos em comum este coração sujo, ruim, pecador, louco, a Bíblia diz que Jesus nos dá um novo coração. Nele nós somos nova criatura, nós nascemos de novo. A promessa da palavra de Deus é que Ele tira de nós este coração de pedra e coloca um coração de carne que bate, que é vivo, um coração agora inclinado para o Senhor. Ele nos reveste do novo homem, nos reveste de Cristo e da sua justiça. É a circuncisão do coração, é a circuncisão da alma, do centro da nossa existência, de quem de fato nós somos. Ainda que a presença do pecado habite em nós e lidemos com o velho homem, mas ele foi crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora este princípio da nova vida, esta nova semente é quem domina o meu coração, pois eu deixei de ser escravo do pecado. E se nós temos uma oportunidade em comum, graças a Deus, porque o Espírito Santo nos alcançou com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Cristo é a nossa esperança. Tudo que foi escrito para que tenhamos esperança. Nós temos essa oportunidade hoje de abraçarmos a Jesus, de abraçarmos o Evangelho, de não querermos bancar os justos, de não querermos nos salvar por conta própria,
de não querermos nos salvar por conta própria, mas de desistirmos de nós e colocarmos a nossa fé somente em Jesus Cristo, na sua justiça e na sua obra, que é a única que Deus aceita para a salvação. Mas somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Fé essa que é um dom de Deus. Glória a Deus, porque Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa oportunidade, não só uma oportunidade, Ele é um Salvador eficaz que salva os seus. Mas tem mais. Salomão vai nos ensinar algumas coisas preciosas assim, quando nós compreendemos isso e vivemos a vida diante de Deus. Como nós vamos viver diante desta realidade em que temos várias coisas em comum? Entendendo Deus, colocando Deus na história. Verso de número 7. Viva a vida que Deus te dá com intensidade. É o que Salomão está dizendo aí. Aproveite. Goze da vida, usufrua da vida, refrigere a sua alma, aproveite daquilo que Deus dá. Deus derrama bênçãos. Vivemos em um mundo caído? Vivemos sim, mas Deus manda chuva sobre justos e injustos. Poderia ser muito pior se Deus tivesse executado plenamente o castigo que nossos primeiros pais mereciam, mas Ele temperou os castigos da queda com graça, com misericórdia. E mais, Ele faz com que em Cristo Jesus todas as coisas cooperem para o nosso bem. Até as coisas ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, servem para moldar o nosso caráter, servem para nos desmamar deste mundo e nos tornar desejosos do céu, servem para nos tornar mais parecidos com Cristo. Parafraseando Pedro em sua primeira epístola, estas provações servem para mostrar e evidenciar o valor da fé que Deus nos deu, o valor da nossa salvação. Então aproveite a vida. Não está falando aí para você encher a cara no vinho não, viu? Paulo vai dizer aos Efésios, não embriagueis com vinho, mas a nossa alegria agora é o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, tenha a alegria do Espírito Santo. Não é também demonizar as bebidas, como se o problema estivesse só nas bebidas, o problema está no nosso coração, mas a Bíblia tem mandamentos claros de lidarmos com essas coisas, mas não é o momento agora de falarmos sobre isso, né? Mas o que Salomão está dizendo aqui para nós é aproveite a vida como um dom de Deus. Segunda dica, verso 8, aproveite cada oportunidade. Salomão diz assim, suas vestes estejam sempre preparadas para festas e na sua cabeça, né, haja sempre óleo. Óleo é sinônimo de unção, de alegria, de exultação, vestes festivais, ou seja, viva cada oportunidade, aproveite cada oportunidade. A vida é um dom de Deus, não desperdice no pecado, não desperdice no egoísmo, não desperdice na soberba, não desperdice para você mesmo, não desperdice para viver por qualquer outro ideal mesquinho. Não se contente com nada que não seja Deus. Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida, Ele nos criou para a sua glória, para Ele, e não há nada que se compare a viver para a glória de Deus. Não trace o seu próprio destino. Não ache que viver para uma outra causa é melhor. É algo mesquinho, é algo pequeno demais. Aproveite cada oportunidade, cada momento, cada situação, cada relacionamento, cada escolha, cada segundo da sua vida. Aproveite cada oportunidade com vestes de festa e com óleo de alegria. Terceira dica, aproveite a dádiva que é o casamento, a dádiva que é a família. Aí Salomão coloca para nós no verso 9, para que se aproveite este relacionamento, até a questão nupcial, sexo dentro do casamento. Salomão está dizendo, aproveite este relacionamento. E por que ele coloca aqui? Parece que não tem nada a ver com o assunto, né? Porque simplesmente é uma das esferas principais da vida do homem. É o relacionamento com Deus e depois o relacionamento com o próximo. E o próximo, mais próximo, é a sua família, é a sua esposa, o seu marido e, em consequência, os seus filhos. Mas aproveite os relacionamentos que Deus coloca na sua vida, em se tratando do casamento ou relacionamento, né? A pessoa com quem você tem aliança, desfrute, não caia nessa lábia do mundo de que há coisas melhores do que família, do que relacionamento. É claro que nem todos vão casar, Paulo vai falar sobre isso, que outros não têm este chamado, né, e vão servir ao Senhor com alegria. Quem tem que nos completar antes de tudo é Deus, isto é claro, isto é óbvio.
Mas não cai nesta lábia de que casamento é game over, de que casar é enforcar, de que casar é algo extremamente terrível, que tira a sua liberdade. O melhor é você aproveitar de tudo que você poderia ter no casamento, principalmente as relações sexuais, o comodismo, as vantagens, mas não lidar com as responsabilidades. O melhor é você ter um plano egoísta para a sua vida. Ter filhos vai estragar o seu corpo, ter filhos vai estragar o seu sono, vai estragar a sua vida. Tudo mentira do diabo para destruir a família. A família é uma bênção de Deus. E o que traz significado a você como homem e mulher, a você como ser humano, é família, é exercermos os papéis que Deus nos deu. Isso é a nossa identidade, isso é quem nós somos. Certa vez um teólogo pensador disse: não tem algo mais extraordinário do que um homem comum e uma mulher comum num lar comum com seus filhos comuns. Ou seja, aquilo que é comum é algo extraordinário. Aproveite a sua família, não caia na lábia e na ilusão e na mentira do mundo aí fora. Quarta dica de Salomão: aproveite cada oportunidade de realizar. Salomão diz aí nesse versículo, que é um dos mais conhecidos, né? Tudo que vier para a tua mão, faça bem feito, porque depois você não vai ter mais oportunidade de fazer. Ele não está pensando aqui no novo céu e na nova terra. Lá nós faremos muitas coisas. Não pense que no céu você vai ficar pulando de nuvenzinha em nuvenzinha, tocando flauta, não. É um novo céu e uma nova terra, uma nova criação restaurada, redimida. Imagina o que nós não vamos fazer no céu, se aqui na terra já fizemos tanto, já exploramos tanto. Imagina santos e perfeitos e na companhia de Jesus Cristo, eternamente neste vasto universo. O que nós não vamos fazer? O que Deus não tem preparado para nós, não é? Mas ele está falando aqui numa perspectiva humana. Você morreu, acabou. Então aproveite hoje a oportunidade de fazer. Aproveite hoje a oportunidade de realizar. Sonhe, planeje, faça, conquiste, execute, sirva. Se tem algo para você fazer, vai e faça. Não postergue, não fique negligente, não relaxe. Não seja omisso, vai e faça, seja na sua família, seja na sua vida pessoal, profissional, seja no reino de Deus, seja na igreja de Cristo. Vai e faça, meu filho, seja feliz e faça bem feito. E olhando para a luz do Novo Testamento, tudo que fizermos, façamos de coração, como para o Senhor. A Ele nós estamos servindo. Faça para Jesus Cristo. Pedro vai dizer na primeira epístola que tudo que nós venhamos a fazer, devemos fazer na força que Deus supre, para que a glória seja dele e não nossa. E Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então todas estas dicas são feitas na suficiência de Cristo. Dele vem a nossa suficiência e a Ele seja toda a honra e toda glória. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você pense sobre tudo isso, aquilo que nós temos em comum, tudo que nós temos em comum, aquilo que pertence a Deus e qual é a grande diferença. Novamente, Jesus Cristo, sua pessoa e obra. Ele é quem faz toda a diferença no mundo, na história, na criação, na minha e na sua vida. E aproveite essas diquinhas aqui de Salomão, de como conduzir a nossa vida diante destas contradições deste mundo, diante dessas injustiças deste mundo. Olhe para a esperança que está em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e um grande abraço.